A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. A deidade ainda está em carne. Está breve a voltar. Culto realizado no Tabernáculo Fé Perfeita em Francisco Morato, São Paulo. Preparados vamos estar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem esta pregada pelo sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É tempo dos mistérios de Deus ser entregue para a igreja. O apóstolo João, quando ele escreveu uma de suas cartas, ele disse: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Agora, isto é o que está escrito, é a letra. E todos pegam esta letra e dizem que Jesus veio em carne. E com isto dizem que são de Deus. Não é apenas dizer que Jesus veio em carne. Qualquer um pode citar isto. Eu quero ver ter revelação, ter fé, para crer que o Deus Criador do universo, Elohim, que existiu de si mesmo, que não tem princípio e nem fim, chegou no momento que ele se encarnou. Deus conosco. Isto é a revelação de Jesus veio em carne. A divindade corporizada em um corpo de carne, habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora, a divindade continua ainda em carne. A quem vamos comparar a divindade? Como é que vamos mostrar esse Deus poderoso para as pessoas? Como fizeram nossos pais? Como apresentaremos Deus? Isaías, no seu capítulo 40, ele escreveu algo semelhante a isto. Isaías 40, versículo 18, está escrito estas palavras: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Vamos comparar Deus com um velhinho muito antigo, sentado no trono? Vamos comparar Deus fazendo-lhe estátuas de ouro, de prata, para dizer, olha, Deus é assim? No livro de Apocalipse, quando a suprema deidade se apresenta a João, quando viu, caiu a seus pés como morto. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos eram brancos como a lã branca. E o profeta disse, não é porque ele é velhinho para estar com seus cabelos brancos. Deus não envelhece, ele é eterno. Aquilo aponta para a sua maturidade. Maturidade. Se a divindade, se a manifestação da divindade, ela se apresenta na sua maturidade, trazendo uma reverência, um temor reverencial tão grande, que todos aqueles que a contemplaram caíram aos seus pés como mortos. Esta divindade, ela em carne, precisa também alcançar esta maturidade. Esta maturidade de conhecimento, de respeito, de essência. A quem vamos comparar? Perguntou São Paulo em Atos 17, versículo 29. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício, ou imaginação dos homens. Como é que os homens imaginam Deus? Peguem todas as suas imaginações a respeito de Deus, e isto não se compara, não chega perto do que é a divindade. Agora João viu ele glorificado na sétupla glória de sua pessoa. Pés de bronze, olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, com seu cinto de ouro,
a cétupla glória de sua pessoa. João viu a divindade glorificada. Aquele mesmo que João viu, ele teria que manifestar no último dia para a igreja noiva, para os eleitos do último dia. E quando ele fez, veio exatamente como está em Apocalipse. Ali você tem uma pequena fotografia, um pequeno mostruário de como ele veio lá atrás. Aquela coluna de nuvem que você vê ali a foto. A cabeleira branca formada por 7 anjos. Isto foi quando Deus veio para manifestar na terra o ministério de Filho do Homem. Filho do Homem. Ele usaria outra vez um corpo de carne no qual colocaria sua palavra, para que a igreja pudesse também participar daquilo. Como veio primeiro no homem, depois para toda a igreja. Primeiro é um homem ungido, depois um povo recebe aquela unção, porque aprende o que é aquilo, sabe o que aquilo significa, o que aquilo vem representar. Ora, vamos caminhando aqui junto com esses versículos que lemos, como fizemos pela manhã, e também aqui com algumas mensagens. Na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 64, o profeta diz: voltando a me basear naquilo que eu disse, aqueles discípulos não podiam explicá-la. Veja, mas eles criam nela de qualquer maneira. Nós não estamos aqui para explicar a divindade, apenas estamos mostrando o que cremos. E nós não discutimos o que cremos. Não vou me sentar com quem quer que seja para discutir estas coisas, para brigar versículo com versículo ou parágrafo com parágrafo. Eu só tenho que mostrar aquilo que creio, aquilo que Deus tem me dado, aquilo que o mensageiro de Deus já tem falado. Eu não tenho que acrescentar mais nada a isso, apenas explicar para o povo, mostrar para o povo: gente, o profeta nos ensinou isto, aquilo nas escrituras. Se você não compreendeu, aqui está a explicação. Eu só tenho que levar isto adiante. Não é um conhecimento meu. Só tenho que agradecer a Deus por Ele me ter dado esse privilégio de poder ver, de ter a visão de ver estas coisas. E agora poder mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem me mostrado. Veja, os discípulos não podiam explicá-la, mas eles criam nela de qualquer maneira, e eles fizeram a confissão deles e viveram de acordo com ela. Quando todo o resto deles se afastaram dela, eles permaneceram com ela, com a verdade, com a palavra do dia. Eles creram nela. É desta maneira que nós devemos fazer. Amém? Não adianta você querer explicar estas coisas para as pessoas. Deus não discute nem tampouco seus filhos. Quando você vê alguém e diz: bem, vamos fazer um debate sobre isso, para ver se isso é mesmo assim, minha igreja explica que isto e aquilo outro, o teólogo tal falou tal e tal coisa, isso leva a que lugar? Digo: mas isso é o assim diz o Senhor? Combina com o restante das escrituras? Não. Então deixa isso quieto, segue teu caminho. Você não tem olhos para ver. Isso não veio para incrédulo, isto veio para crente, isto veio para pessoas que creem. Veja, é dessa maneira que você tem de fazer. Não importa o que qualquer outra pessoa faça, nós cremos nela e logo agimos de acordo com ela. Se você não faz, então você não crê. Então você não crê na palavra. O Desvelar de Deus, parágrafo 64. A divindade continua, a deidade continua ainda em carne. A mensagem eu li o Desvelar de Deus. Vamos ver aqui os ungidos dos últimos dias, parágrafo 98, para que vocês entendam um pouquinho disto aqui. Deixe-me ver os ungidos dos últimos dias. Primeiro o 51. Está aqui o que eu quero que vocês entendam também. Veja, essa é a razão pela qual Jesus foi tanto a raiz como a descendência de Davi. Ele foi antes de Davi. Ele foi em Davi, porque cada homem de Deus do passado era uma expressão da palavra, era uma expressão da deidade. E depois de Davi, tanto a raiz como a descendência de Davi, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales, alfa e ômega, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo nele, em Jesus.
habita corporalmente a plenitude da divindade. Esta plenitude da divindade chame-a de deidade. Tanto a raiz como a descendência. Aquele que é a vida eleita, a vida predestinada que está em mim, ora, e ele é a palavra. Do princípio, quando ele surgir, ele produzirá meus frutos. Isto foi o que ele quis dizer em João 14:12. Mas outros viverão da mesma coisa, chamando a si mesmos de crentes, de cristãos e de crentes, viu? Dentro destas coisas, muitos virão e dirão que também são cristãos e são crentes, e nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão. Nem todos. É o que eu disse pela manhã. Não adianta entenderem tudo, saberem de tudo e não ter a deidade dentro de seus corações, dentro de suas vidas. Não adianta procurar Jesus na manjedoura, nem na sepultura, ou seja, onde for. Ele tem a deidade, tem que nascer em seu coração. Ela tem que habitar, tem que viver em você, em e através de você. Foi isto que Jesus deixou tão claro nas páginas deste livro sagrado e as pessoas até hoje não conseguiram captar. Agora, e isto é para acontecer a ser manifestado. Por quê? Porque durante o período das eras da igreja, desde que os apóstolos se foram, e vieram agora os homens brigando a respeito da divindade de Cristo, explicando se ele era humano, se era divino, se era o segundo, se era o primeiro, e houve aquela confusão inteira durante as eras. E as pessoas ficaram sem compreender os mistérios da divindade, da deidade, tudo foi deixado de lado. Na mensagem, senhores, é este o tempo, ou Senhor, é este o sinal do fim, o profeta diz, um dos mistérios que o sétimo anjo tem que revelar para a igreja é o mistério da deidade, manifesta em carne. É um dos mistérios. Durante as eras ficou sem saber deste assunto, como o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo também foi deixado de lado, como a crença na unidade. Não há deidade sem unidade. Temos que partir deste princípio. Não pode existir deidade, não pode existir divindade sem unidade. A divindade, a unidade não pode estar repartida. Por isso ele diz, a minha glória não reparto com ninguém. A igreja é muitos membros. Quantos? Centenas, milhões deles. Mas cada membro juntos, eles formam um conjunto, um todo, o corpo de Cristo na terra, a igreja, um. Aquilo que Jesus disse para que todos sejam um. A deidade só estará em corpos humanos se estes corpos humanos estiverem numa unidade, num só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse batismo é o batismo do Espírito Santo, que te faz nascer no corpo de Cristo. Agora, durante as eras, isto ficou sem se tocar nesses assuntos, que ninguém entendia isto. A Bíblia serviu de conjecturas, de discussões, de briga daqui e dali, e se repartiram como uma coxa de retalhos. Repartiram. As vestes de Cristo que fizeram, repartiram suas vestes. A profecia do Antigo Testamento dizia que suas vestes seriam repartidas. E foram repartidos, rasgaram um pedaço para cá, outro para lá. Mas quando chegaram na túnica, a túnica de Jesus, ela não pôde ser repartida porque não tinha emenda, não tinha costura, era um tecido só. Os outros rasgaram para lá, cada um, pedaço para lá e para cá. Foi o que fizeram com a letra da Bíblia. Fizeram uma tremenda coxa de retalhos, de várias cores e de vários tamanhos. Denominação daqui, igreja dali, ciclana dali, e encheram a terra com igrejas e mais igrejas, tudo baseado em partes das Escrituras, uma coxa de retalho. Mas a vestimenta, a revelação desta palavra é só para a noiva. Isso não pode ser repartido porque é uma vestimenta só, a vestimenta da palavra. Com esta vestimenta, a noiva se cobre. Ela pode se cobrir porque ela é uma só, ela é única. Salomão, um tipo de Cristo, ele disse a respeito, quando fala das mulheres que ele possuía ali, creio que tinha 1000. E isto não é uma alusão ou é uma abertura para que o homem tenha 2 ou 3 mulheres. De maneira nenhuma. Ele estava ali como um tipo de Cristo, com vários membros ao seu redor. As pessoas não entendem isso. Mas sabe o que Salomão disse? Milhares são as concubinas, as virgens são sem números, mas uma é a minha pomba,
uma é a minha imaculada. Isto era Salomão falando? Não, era o Espírito de Cristo, através de Salomão, dizendo: são muitas as virgens, são muitas as igrejas, todas dizem que a mim pertence, todas dizem que são minha esposa, todas dizem que são esposa de Cristo, que são igreja de Cristo, mas somente uma ele levará para casa. Só uma é a imaculada, sem mancha e sem ruga, porque esta uma é a única que na terra pode manifestar a deidade. Por isto ela é única, uma unidade, para que todos sejam um. É o que diz as Escrituras. Agora, esses assuntos, é o que eu quero dizer para vocês, estou tentando dizer isso. Durante todo este período de tempo das eras, isto ficou sem ser visto, sem ser notado. Aí fizeram a grande coxa de retalhos. Por que não conseguiram ver essas coisas durante as eras? Aqui está por quê. Deixa-me ver se é isso. O desvelar, os ungidos dos últimos dias, troquei até de mensagem aqui. Os ungidos dos últimos dias, a última parte do parágrafo 51. Agora, isto é para acontecer, veja, e ser manifestado. Por isso você diz, mas Lutero não pregou essas coisas. Não, não era para o tempo dele. Ele estava começando a levantar a reforma protestante, e o grão que tinha sido jogado na terra estava começando a brotar através da mensagem de Lutero. Ele não podia ensinar essas coisas. Não tinha isso, não era luz para o seu dia. A luz para o dia de Lutero era apenas isto: o justo vive da fé. Porque durante o período das eras, das trevas, a igreja mãe ensinou que tinha que ser através das obras, de sacrifício humano, de pagar por salvação, de pagar por rezar uma missa e todas essas coisas. Martinho Lutero se levantou com a reforma protestante dizendo: não, não e não. O justo vive da fé. Amém. Com este versículo, ele levantou a reforma protestante e abalou o mundo inteiro dentro do sistema religioso. Era a luz que tinha para o dia. Mas tudo isto que vocês têm aprendido, tudo isto que você tem visto, que esta mensagem tem trazido, é por causa disto aqui, olha. Isto é para acontecer e ser manifestado nos últimos dias, quando os mistérios de Deus fossem revelados. Amém. E quando é que os mistérios de Deus foram revelados? Quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Aleluia. Quando se cumpriu o Apocalipse 10:7. Isto quer dizer que estamos muito próximo do arrebatamento. Sim, meus amigos, a deidade ainda está em carne. Eu não consegui ainda dar o pontapé inicial nesse assunto, porque tem tanta coisa aqui que, meu Deus do céu. Parágrafo 98 da mensagem, o desvelar de Deus. Parágrafo 98. Vamos ver aqui. 98. O que é que está? Porque eles não puderam ver a Jesus. Do jeito que não puderam ver Jesus, não vê hoje. Jesus não está sendo visto. E não venham dizer para mim, meus amigos pregadores que me ouvem nesse instante, não venham dizer para mim que vocês estão vendo Jesus, que estão mostrando Jesus para o povo. De maneira nenhuma. Porque Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Então não me diga que o mundo está vendo Jesus, que estão ganhando o Brasil para Cristo, ou quem seja para Cristo, ou o mundo para Cristo. Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Agora, para os eleitos do dia, que naquele tempo eram seus apóstolos, era Maria, era Zacarias, era Isabel, era Simeão, era Ana, aquele pequeno grupo, ele disse: mas vós me vereis. E em cada era, o grupo que não podia ver a verdade volta a se cumprir outra vez. Vocês não podem me ver, mas o grupo eleito, vós podereis me ver. E isto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acontece exatamente em pleno início de século 21. O mundo não pode ver Jesus. Somente os predestinados estão vendo onde Jesus está e o que ele está realizando. Por que isto? Porque a divindade, porque a deidade, ela se esconde. Deus escondido e revelado em simplicidade. Por quê? Ele se esconde do mundo e se apresenta de uma maneira simples para somente os eleitos saber: é Jesus, é Ele, é a palavra, é a verdade, é a manifestação de Deus. Isto é o Espírito Santo, isto é a palavra. Mas o mundo não pode ver, de maneira nenhuma. Vem? Gente, isso é tremendo. Olha, a divindade, a deidade de Jesus Cristo,
ela sempre se escondeu. E quando ela se revela, quando ela se manifesta, ela está num tabernáculo de carne. Está num corpo de carne. E você sabe o que é carne humana? É a coisa mais baixa, mais podre que tem. Passe um dia ou dois sem tomar banho. Veja se você consegue chegar perto um do outro. O que é carne? Vocês sabem os rolos sagrados como eram escondidos antigamente? Porque os papiros, os pergaminhos, os escritos antigos dos antigos profetas aguentaram os anos, vocês sabem por quê? Porque eles tinham vasos de barro, onde eles colocavam aquilo, tampava, selava e escondia ali, passava anos e anos e anos. Vinham os reis, destruía a cidade, destruía os templos, destruía os mosteiros, e aquilo ficava guardado, conservado. A coisa mais preciosa que eles tinham, guardada em uma coisa tão frágil, vaso de barro. Deus fez do mesmo jeito. O que existe de mais precioso, de mais sobressalente, o Ser Supremo, desceu à terra e se escondeu num vaso de barro, de carne. Hoje, Deus está escondido do mundo, se revelando outra vez em vasos de carne, em carne humana. Deus em carne. A igreja precisa entender isto, entender esses mistérios que não é mais mistérios porque já foram revelados, já foram explicados, já foram mostrados para as pessoas. Por isso que nos dias de Cristo, eles não puderam ver que Jesus era o cumprimento das profecias, nem que ele era Deus em forma de carne. É impossível Deus numa condição dessa. Onde? Agora, que interessante. Os discípulos comiam com Jesus, andavam com Jesus, via ele empoeirado, encontraram Jesus com dor de cabeça, como está no livro O Príncipe da Casa de Davi. Depois que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o livro conta que ele se assentou numa pedra, no sol quente lá, agarrado com a cabeça, com dores de cabeça. Os discípulos viam ele cansado, ondas balançando para lá e para cá, e ele no barco, dormindo. E disseram, mas você não está preocupado não? Vai morrer todo mundo e você dormindo. A divindade, a deidade estava num corpo de carne frágil. Este é o problema. Para que as pessoas não vissem, para que as pessoas não entendessem. Sentia fome, conviva com as pessoas. Encontre-me somente na igreja, você pode me ver de uma maneira diferente. Eu posso te ver com uma maneira diferente. Só te vejo dando glória a Deus, cantando louvores, lendo as escrituras. Mas vai eu conviver com você. Eu vou encontrar que você pode ter um chulé se você não lavar a meia todo dia. Vou descobrir que você pode arrotar depois que almoça. Essa é a verdade. E daí a pouco eu perco o respeito porque eu me acostumo com você. Porque vejo que você não é diferente de mim. Ah, eu pensava que o irmão fulano, a irmã fulana era uma pessoa, sabe, lá nas alturas. Daí a pouco você descobre que é tão humano como qualquer outra pessoa. E é justamente nisto que está o mistério. Eram os discípulos conviver 3 anos e 6 meses com Jesus. E ele dá a oportunidade para todos eles. Quando ele disse, o meu corpo é comida, meu sangue é bebida, vocês têm que comer deste corpo, têm que se alimentar de mim. Os discípulos disseram, esse não. Eu vejo ele cansado, né? Passa dias aí andando, aí pelo deserto, esse sol quente, o suor descendo por sua roupa, misturado com verde, daqui a pouco todo mundo está fedendo. Tem que dar uma entrada lá, um mergulho lá no rio, no mar, para se banhar lá. Eu vejo quando ele vai para a casa de Marta e Maria, pega uma roupa de Lázaro, veste ali, ela vai lavar suas roupas ali, como qualquer outro. Pense em Deus usando o banheiro. Imagine Deus escovando os dentes. Ou você pensa que Jesus era um que ficava nas alturas, que nem sequer pisava no chão. Pense em Deus como um homem na terra. Caso contrário, você não poderá ver Deus no seu irmão hoje. Eles não puderam ver a Jesus. Por quê? O Desvelar de Deus, 98. Ele estava mascarado. Deus estava mascarado. Os gregos desejavam um Deus, e aqui estava ele. Mas eles não o puderam ver por causa do véu. E assim é a mesma coisa hoje. Eles não o podem ver por causa do véu. Está sobre a face deles.
Aqueles gregos estavam mascarados, ou Jesus, para aqueles gregos, para que não pudessem ser vistos. Note, ele disse para eles: se este grão de trigo não cair na terra, fica só. Ele era o primeiro grão semente, precisava cair na terra, para que nós também, como semente, pudéssemos brotar dele. Eles não puderam entender como, porque é que eles não puderam ver. Ali se achava um homem. Eles vieram para ver a Deus, e eles viram um homem. Vê? Eles não puderam ver a Deus, porque Deus estava velado para eles. Agora, mantenha isso em mente. Não esqueça disso. Deus estava velado em um homem, e eles puderam... A multiplicação dos pães. O que é que temos? Uns pãozinhos aqui, uns peixinhos meio ressecados aí. Um rapazinho lá levou para garantir, né? Para garantir, quando vier a fome, ele comer. Não tinha nada, mas vamos repartir o que temos aqui. Pegou, deu graça, ali. Vamos, distribui. Todo mundo comeu, se fartou. 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Então, some aí. Some, faça um cálculo. Encontre 100 pessoas e veja que as 100 pessoas, se levar a família, misericórdia, né? Vá no lugar que tenha 5 famílias, você vai encontrar ali 8, 10 moleques, né? Quem sabe até 15, dependendo do lugar. Se for no Nordeste, quando cada casa tem 10. E aí? 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Quantos eram? 8.000? 10.000? Não sei. 5.000 fora as mulheres e as crianças. Foi a contagem, porque ficaram preocupados. Contaram os 12 cestos que sobraram e foram fazer a estimativa. Que multidão estava ali. Só Deus pode fazer isso. Mas não podemos ver Deus nesse homem. As obras eram as obras de Deus. Mas quando olhavam para eles, ali estava um homem. Eles não sabiam que Deus estava usando uma máscara, porque ele estava realizando um dos seus papéis aqui na terra. Ninguém poderia fazer estas obras a não ser Deus. Ninguém. Bem, no entanto, é um homem. E no entanto, as obras de Deus são manifestas através dele. Veja, eles não puderam entender que Deus estava velado. Ele está, tempo presente, velado em um homem. Gente, o que era difícil para William Branham dizer para a igreja era isto: Deus está outra vez se manifestando diante de vocês. Quem chegou aqui antes do início do culto e pôde ver a gravação que foi colocada? Como é o nome dessa mensagem, Antônio? Mensagem de desespero. Quando ele está discernindo as intenções e contando a vida das pessoas, você diz, estas obras são de Deus. Por isso que os denominacionais ficaram de boca aberta quando viram Deus trabalhando através de William Branham. Porque eles não podiam entender, um homem não pode fazer estas coisas. E os imitadores não estão fazendo, estão imitando e enganando o povo. Esse dom divino ministrado por um anjo não é para você. No entanto, Tommy Osborne, no sepultamento do profeta, quando o profeta partiu, ele fez um discurso dizendo: Deus outra vez veio à terra em um homem do campo chamado William Branham. Hoje dizem que no início do ministério de Tommy Osborne ele estava com heresia, porque ele falou esse discurso. No entanto, naquele tempo, ele falou exatamente a verdade, para que ele próprio e os seus seguidores, como aqui no Brasil tem muitos, fiquem inexcusável diante do juízo divino, porque eles conheceram, eles viram a manifestação de Deus, as obras de Deus, mas era através de um homem. E hoje, os homens que são adorados, os curadores divinos que são adorados, o malabarismo que eles fazem para poder manter suas famas diante das pessoas, para serem respeitados, é muito grande. Por isso que são adorados como Deus, e sem ter a verdade da palavra. É diferente demais. Bem, ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. Porém, ele estava velado, quer dizer, escondido. Ele estava em seu templo humano. Esta é a questão: Deus em seu templo. Deus em seu templo. Templo humano de Deus. Deus estava em um templo humano. Agora tenha muito cuidado. Veja. Tenha muito cuidado. Preste atenção nisso. Eu posso nem prosseguir e ficar apenas com este parágrafo aqui. Veja.
Ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. Agora, tenha muito cuidado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque diante das pessoas, Jesus estava fazendo as mesmas obras que ele fez quando esteve lá na Galileia, na Palestina, em Jerusalém. Ele estava fazendo a mesma coisa neste século 20, que já é passado. Porque teria que cumprir a última parte do ministério de Filho do Homem. E as pessoas não viram. Por isso que, mais uma vez, ele foi rejeitado. Quando a mensagem que Deus enviou foi rejeitada, o profeta pregou a mensagem: eu acuso a esta geração por terem crucificado a Jesus Cristo mais uma vez. O que é crucificar a Cristo de novo? É quando rejeita a verdade do dia. E ele disse: a primeira vez que ele foi crucificado foi numa cruz, no madeiro. Mas agora, nos últimos dias, o crucifixo, o lugar da crucificação, tem sido nos púlpitos das igrejas. E ele diz: por isso eu acuso a esta geração por mais uma vez crucificarem o Filho de Deus. Uma acusação vindo da boca de um profeta? Não pensei a pouca coisa, não. Veja, Deus velado, escondendo-se do mundo, velado no ser humano. Aqui estava Deus, e aqueles gregos dizendo: senhores, queremos ver a Jesus. E Jesus disse: um grão de trigo tem de cair e morrer. Você tem de morrer para todas as ideias, para poder ver isto. Concepção própria. Isto não pode encaixar com ideia de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Poderia citar aqui o nome de todas elas. Isso não pode encaixar com suas concepções, com seus seminários, com suas teologias. Não encaixa. Não pode encaixar. Porque a deidade, quando se manifesta, é diferente de tudo aquilo que tem se tornado uma tradição. Veja, você tem de morrer para todas as suas ideias. Você tem de se livrar de seus próprios pensamentos. Do jeito que uma criança tem que tirar de sua cabeça o pensamento de Papai Noel. Existe, vai trazer, vai colocar dentro da meinha lá, e a criança vai crescendo, vai amadurecendo. Ele tem que se livrar desses velhos conceitos. Mas o que é que acontece? Mesmo descobrindo que aquilo foi uma mentira que seus pais lhe contaram, ele passa de novo para seu filho. Mesmo ele sabendo a verdade, vendo nas escrituras ali o verdadeiro batismo, a verdadeira doutrina, eles continuam ainda pregando uma mentira para as pessoas. Misericórdia, não é? Tem que pedir misericórdia. Quem é você? Quem é Jesus Cristo? Porque Paulo disse: o mistério que estava escondido é Cristo em vós. Aí, se você sabe quem é Jesus Cristo, você agora precisa conhecer quem é você. Senão não tem jeito de se tornar uma unidade. Do jeito que Deus e Cristo são um, o Espírito naquele corpo, Deus assumindo a natureza humana e a divina, agora os humanos têm que adquirir a natureza divina. Está vendo como é que a deidade vem para carnes humanas? Para a carne humana? Acrescente à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade e a piedade ao amor fraternal. E acima disso ainda tem o amor divino. É assim que a deidade outra vez se torna carne na igreja. Para que isto? Pedro explica: para que vos tornei participante da natureza divina. É quando a natureza humana sai. A natureza de porco é morta, e no seu lugar é colocada a natureza de cordeiro. A divindade, então, ela ainda está em carne. Quem é você? Quem é Jesus? Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 107, ele fez esta pergunta: quem são vocês nesta manhã? Porque foi numa manhã que ele pregou isso. O editor diz: o irmão Branham bate uma mão na outra. Eu bati aqui, não, mas foi na outra. 2 vezes. Quem é você? Quem é Cristo Jesus? Veja a resposta que ele diz: ele está em você o tanto quanto você o permitir entrar. Amém? Veja, ele está no homem o tanto que o homem permite que ele entre.
Se você fechar a porta, ele não pode entrar, ceiar com você. O que é ceiar? Ter companheirismo, ter comunhão. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Um esposo, se está em comunhão com a esposa, misericórdia, é um no quarto, outro lá no outro canto. Um vai deitar, a outra fica lá matando o tempo na louça, até esperar ele dormir primeiro. Porque não tem conversa, não tem assunto, não se bate, não tem comunhão. Os assuntos é totalmente diferente. Só está contente quando a pessoa está fora, se sente aliviado quando está só. Porque não tem aquela comunhão. É assim que está o mundo, não está em comunhão com Cristo. Não está em comunhão com Deus. Agora, quando a coisa está em comunhão, é quando se abre a porta, senta junto e diz, eu posso cear com o Senhor. Eu posso sentar do lado da mesa, você do outro. Quem tem mesa, né? E ali comer junto, remoer junto. Isso é comunhão. Isso é ter comunhão. Com Cristo é assim. É poder sentar na mesa com Ele e ver Ele ali partir o pão, dar a cada um, dizer, coma, bebe. Eu desejei muito ter com vocês isso. É comunhão. Isso é estar junto. Veja. À medida que você o permite entrar, Ele está pressionando, tentando entrar em você. Ele quer mudar-se para dentro de você. Mas que Deus misericordioso é este? Sabe? Tentando se mudar. Você sabe o que é a tentativa de mudança? Você depende do caminhão, do carrete, não sei de quem, da ajuda de vizinho, para desmontar os móveis, cuidado para não quebrar isso, cuidado para não quebrar aquilo. E você vai para a nova moradia e tal, e leva tudo, vai montar tudo no lugar. Deus é do mesmo jeito, o natural explica o espiritual. Deus quer pegar toda a sua bagagem, toda a sua santidade, toda a sua formosura, toda a sua beleza, toda a doçura do espírito, aquela água da vida que mata a sede. Ele quer pegar tudo isso e se mudar por completo para o coração do homem. Quando isso acontece, ele forma no coração do eleito o seu trono. E dentro do coração do homem é formado então o trono de juízo e o trono de misericórdia. Você então tem juízo para julgar a si próprio, examinar a sua própria vida, e tem misericórdia para as outras pessoas. Você não as condena. Ele quer mudar-se para dentro de você. Oh, meu Deus do céu, só isto aqui daríamos para pregar o mês inteiro. A mudança de Deus. A Deus fazendo a mudança. Deus mudando para dentro do homem, para dentro da mulher. Habitando naquele coração. Por que ele faz esta mudança? Porque ele sabe que você não pode ficar vazio. Isto é que é as 3 etapas da graça: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Justificação é o copo está lá na lama, jogado, é a situação sua, vendido ao pecado. Justificação é isto: tira você da lama como se nunca tivesse estado lá. É o milagre que acontece. Milagre é o que vem quebrando a lei da natureza. Você estava suposto a ficar lá, você caiu, a gravidade diz isto: qualquer corpo que é soltado, ele tem que ir para a terra, a menos que saia fora da atmosfera e fique vagando. Mas a lei é isto: tem que cair lá. Então, pela maneira normal, natural, é isso. Você ia ficar lá, na lama, no mundo, no pecado, na licenciosidade, no vício, na embriaguez, seja onde for. Deus vem e te tira de lá. Isto é justificação pela fé. Te traz. Por quê? Ele deseja viver em você. E este é o processo, primeiro, de tirar da lama. Isto é quando você então reconhece a verdade, você ouve a verdade lá, no mundo, lá no pecado, lá na religião. Você pensa que religião é pouca coisa? É coisa boa? Neste sentido, religião é uma cobertura. É aquilo que Adão fez. Deus disse: não serve. Não serve. Religião é a cobertura que o homem faz. Deus disse: não serve. Tem que ser a pele do cordeiro sacrificado. Tem que ser a palavra. Cobertura humana, folha de figueira, não serve. Então ele vai e te tira de lá, do mundo, do sistema, e te coloca naquela posição. Você está justificado. Entra-se então no processo de santificação. O que é santificação? Limpar o vaso, limpar, tirar todas as rebarbas, tirar os vícios. Você está lutando contra isso, está lutando. Coisas que você fazia, você sabe que não está bem, não é condizente com a vida de um cristão, e você vai se livrando daquilo. Quem fazia tal coisa procura não fazer mais, porque ali você reconhece que o sangue de Cristo foi por você. Ele morreu por seus pecados. Então você, pela fé,
Você vai vencendo cada luta, cada dificuldade. É Deus, é um processo de Deus em você, limpando, te purificando. Aí limpou, tá tudo bem, glória a Deus, né? Tá tudo ótimo. Falta ainda alguma coisa. Agora está limpo. É hora de Deus vir com bagagem toda, com malas e cuia, não força de expressão, para habitar neste vaso. Porque se Deus não fizer isso, se você não der lugar para que Deus venha com tudo, Ele não aceita metade, Ele não aceita meio termo. Não é um pé no mundo e outro na igreja, não. Não, senhores. Não é bem isso, eu não faço, mas aquilo eu faço. Eu não conto uma grande mentira, mas só isso aqui. Não, senhores, Deus quer o coração por completo, para poder dominar todo o teu corpo. Se Ele se entronizar, estabelecer seu trono no coração humano, não tem desejo, não tem paixão carnal, não tem sentido do corpo que não fique subjugado ao centro do homem interior, como diz São Paulo. Tudo fica subjugado, porque lá tem um rei que estabelece, está direcionando as ordens para todo o teu sistema nervoso, para tudo. Para tudo. Se Deus não vir com toda a mudança para o seu coração, sabe o que acontece? Aquele espírito saiu de lá, toda aquela sujeira, anda por lugares áridos, procurando lugar para habitar, e não encontra, tudo está ocupado. O mundo inteiro, o mundo jaz no maligno. Chega no canto, não, já estou aqui. O espírito da mentira chega no outro, aqui já tem a miséria. Então, o que eu vou fazer aí? Chovendo molhado não adianta. Vai no outro canto. Não, aqui já tem a cobiça, já reinei aqui. E o espírito vai para outro lugar. Não, aqui já tem... É uma luta, é uma briga. Porque cada um quer fazer o trabalho mais terrível diante do seu chefe. Então, aquele espírito saiu daquele vaso, vai voltar, fazer uma visita e ronda, vai lá e vem cá. Lembra o que aconteceu com Davi? Quando ele viu Batseba tomando banho? A Bíblia diz, a parábola que Natan conta, foi que ele recebeu uma visita. Esta visita foi um espírito de adultério que ele rondou. Aquele espírito vem e ronda, vai lá e vem cá, e daí a pouco... Ah, meu filho, se lá dentro não tiver habitado, se não tiver cheio, se o vaso não estiver completo, aquele espírito entra com tudo e vai buscar mais 7 piores, aqueles que não encontraram outro lugar ainda, sabe? Porque um já tem legião, outro já tem não sei quanto. Maria Madalena tinha 7, outro tinha uma caixa não sei quanto. Legião estava lá lotado. Num só corpo, não é só carne, centenas e milhares de demônios. Eles brincam. Então ele traz mais 7 e vem para ali. A Bíblia diz que o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Gente, nós temos que interceder pelas pessoas que às vezes esfriam um pouco na fé. Temos que interceder por estas pessoas. Temos que dizer, Senhor, envia teu anjo com a espada inflamada para destruir esses espíritos maldosos. Temos que interceder por estas pessoas. Mas, meus irmãos, concluindo isso daqui, senão a gente, meu Deus do céu. Amigos, Cristo está tentando se mudar para você. Veja, Ele quer mudar-se para dentro de você. E quem é você? A deidade de Jesus Cristo, parágrafo 110. Amigos, eu sei que isto é a verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem é você. As pessoas não percebem. A deidade, ela forma uma união contigo, com o Filho, com o eleito. E esta união é invisível. Invisível, é a união invisível da noiva de Cristo. O mundo não percebe, o homem não percebe. Ele vai ver a mulher como uma passada de moda. Que coisa, você ficaria até mais bonito se mudasse o seu vestir, o seu traje, né? Eu poderia até te levar para as minhas rodas de amigo, mas desse jeito, vai desse jeito meio para a tua igreja. Você está virando uma fanática, está virando um fanático. O filho vai entender a mãe, vai entender o pai, que quer uma vida santificada, quer um lar abençoado, quer um lar purificado. Que é isso? Vocês querem ficar agora fora de tudo, fora da sociedade? Que é isso? Estão querendo se excluir? Vamos logo para os mosteiros, vamos logo para as montanhas. Eles não poderão ver, nunca, jamais, eles não conseguirão ver que houve uma mudança e essa mudança não é natural, é espiritual. É a deidade outra vez habitando no corpo de carne. E quando isso acontece, Deus se esconde das pessoas. Ele está escondido, é Deus na terra, escondido, andando entre as pessoas, trabalhando, rindo, abençoando, salvando. E as pessoas não percebem, porque Ele está escondido e só se revela para os eleitos. Aonde o eleito está, Deus vai em carne até ele e se apresenta. E aquilo é como um espelho. Por isso que Ele diz, vós sois a luz do mundo.
Não fique escondido debaixo do velador. Tem que ser uma luz que todos possam ver. Porque onde estiver o Filho de Deus, ele vai dizer: aquilo é parte minha. Eu sou parte daquela preciosidade ali. Daí a pouco aquilo tem que se juntar. As partes se juntam, porque não pode haver deidade sem haver a união. Estão entendendo? Concluindo. Tenho 6 minutos. Aquele mesmo poder. Eu sei que as pessoas não percebem quem você é. Cada pessoa aqui dentro, veja agora, isto nos chama responsabilidade. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado. Meu Deus do céu. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado. Cada pessoa aqui dentro pode viver sem pecado. E eu vou dizer que o profeta de Deus não está certo? É melhor dizer: eu não estou dando conta, Deus, tenha misericórdia. Porque Deus pensa, o profeta fala, ele é a boca de Deus. Isso não é o homem falando, é Deus chamando o povo à responsabilidade. Veja, cada pessoa aqui dentro pode viver sem pecado. Viver em Deus. Não tem como você viver em Deus e estar em pecado. Como pode o homem pecar tendo Deus impecável por dentro? Agora, veja o que ele diz. Você vai cometer enganos. Você pode cometer enganos. Porém, o sangue de Cristo lhe perdoará. Mas pecado, um eleito não pode cometer. Para você entender isto, temos que ver tantas outras coisas dentro da mensagem, porque é rica de tudo. Aquele mesmo poder de Cristo, que foi pendurado na cruz do Calvário, o mesmo Deus que o levantou no dia da ressurreição, está dentro de você agora mesmo. Você que tem o Espírito Santo. Ele bate no púlpito 3 vezes. Veja a preocupação do profeta de Deus, que ele queria colocar dentro das pessoas. A deidade de Deus, a magnificência de Deus, o poder de Deus que agora está no nosso coração. Miserável do homem que não vê isto, que não entender isto, que não tiver isto. Procurando, o que é que a deidade está fazendo em nossos corações? Procurando nos arrancar das coisas do mundo. Que ele possa nos levar desta terra algum dia para uma terra melhor. Amém? Ele está tentando nos arrancar do mundo. Quando a deidade se corporizou em um corpo de um homem chamado Enoque, arrancou da terra. A Bíblia diz: e ninguém ouviu mais, porque Deus o tomou para si. Porque a deidade, ela tem que estar junta, ela tem que se juntar. Cada parte da deidade terá que voltar. É como um grande imã. Pega um bocado de malha de ferro, alguma coisa, coloca no lugar e passe o imã por cima. Aquilo junta, aquilo gruda, porque faz parte. Aquilo pertence, aquilo tem uma atração. E o profeta quer nos dizer que a deidade, ela atrai. Fiquemos de pé nesse instante, enquanto leremos esses últimos parágrafos aqui. Ele diz: peça a Deus para te revelar. Um super sinal, parágrafo 101. É melhor vocês colocarem o seu pensamento para funcionar. Eu não sei se isso dará ainda para ficar na gravação. Veja agora, o super sinal, parágrafo 101. É melhor vocês colocarem o seu pensamento para funcionar agora e abrir os seus corações. Peçam a Deus para revelar isto para vocês, o que eu estou me preparando para dizer. Eu só lembro de Jesus, com tanta coisa para explicar e sabendo que os discípulos não iam entender. E ele disse: eu tinha muito para vos falar, mas vocês não vão suportar ouvir agora. Deixou quieto, falou por parábola, mas antes de se ir, abriu o entendimento deles. O profeta fez a mesma coisa. Pregou tudo isso, de muito destes assuntos, ele pregou antes dos selos. Mas antes dele ir, ele teve que abrir a mentalidade da noiva com a abertura dos selos. Depois que você passa pelo filtro da revelação dos 7 selos, que é onde está todo o segredo de Deus, aí você pode compreender tudo que o profeta já tinha ensinado antes e o que ele trouxe depois. Veja, é melhor vocês pedirem para Deus revelar isso para vocês, o que eu estou me preparando para dizer. Quando ele veio lá na Palestina, ele cumpriu o que os profetas disseram. O que é que os profetas disseram?
era a mesma deidade no dia de Pentecoste, quando desceu lá na igreja primitiva. Os profetas falaram disso. O supersinal, parágrafo 102. E quando ele vier nos últimos dias, que isto fique bem claro, que não é o retorno de Jesus para o arrebatamento. Não, não e não. Quando ele vier, veja, quando ele veio, por isso que ele disse, preparem seus corações, abram seus pensamentos. Veja, peça a Deus para revelar isto a vocês, o que eu estou me preparando para dizer. E o que era? Que coisa tão tremenda era essa? O mundo passa por algo que é simples. A grandeza de Deus vem de uma maneira simples, senão você não compreenderia. O eleito não compreenderia se fosse de uma maneira grande. No entanto, o mundo está atrás de grandeza. Aí ele vem de uma maneira simples para confundir. O que ele queria dizer era isto, olha. Quando ele veio, ele cumpriu o que os profetas disseram. E quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas tardias de Deus, que tem a chuva temporã e a chuva tardia, ou a chuva do ensinamento, a chuva fora de tempo e a chuva do ensinamento. Quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas de ensinamento, na chuva tardia de Deus, quando ambas as chuvas, a temporã e a seródia, forem derramadas, ele virá. Preste atenção. Ele virá. Isso não é para o arrebatamento, ou a vinda nas nuvens para todo olho verá. Aquela de Apocalipse 19. Nem tampouco a do arrebatamento para levar a igreja para encontrar nos ares. Não, senhores. Veja. Quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas tardias de Deus, quando ambas as chuvas, a temporã e a seródia, forem derramadas, derramamento do Espírito Santo, o ensinamento da palavra, a chuva de ensinamento da palavra, ele virá exatamente da mesma maneira que foi profetizado dele. Como foi profetizado? Haverá luz no entardecer. O que tinha que acontecer? Emanuel, o mesmo filho que veio lá no passado, há 2000 anos atrás, o mesmo filho, a mesma luz, o mesmo Deus que veio e habitou em carne com o seu povo no dia de Pentecoste, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois será a luz do entardecer. O que é isto? Haverá um sinal, e será um sinal eterno. Agora, conjugue isto com a mensagem parada na brecha. Quando Deus disse, olha a montanha, te darei um sinal eterno, teu nome está escrito nela. Porque naquele corpo de carne foi manifesto a manifestação do Filho do Homem para os últimos dias. Porque a profecia diria, no tempo do entardecer haverá luz. E quando isso se manifestou, quando isto veio trazendo as revelações dos céus, foi quando houve aquela grande constelação, que você tem a foto ali, Cristo com a cabeleira branca, e isto foi exatamente sobre o monte pôr do sol, porque era o tempo do entardecer, quando estas coisas se mostrariam para a igreja nos últimos dias. Agora, vamos querer que o povo entenda? Vamos querer que o povo veja isto? Jamais verá, porque é apenas para os eleitos, para aqueles que foram predestinados para entender a manifestação de Deus no tempo do fim. Amém? Sim. Agora, Deus conosco, Deus em nós, Deus através de nós, homem e Deus se tornam um. Quando esta deidade é revelada a você e passa a viver em e através de você, Deus e o homem se tornam um. Amém? Gente, eu não sei se as pessoas compreenderão. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se quem ouvir a gravação futuramente vai entender estas coisas. Durante anos e muitos anos, estas mensagens têm percorrido a terra. E muitos até hoje não têm conseguido ver isto. É muito fácil falar que Deus enviou a mensagem, mas poucos sabem o que esta mensagem significa. Poucos sabem. Agora, quando isto passar, se tornar passado, não será como nos dias de Noé, que passou aquilo e ficou escrito a história de Noé, que pregou 120 anos, que era a manifestação de Deus, trouxe a misericórdia de Deus e as pessoas rejeitaram. Não haverá isto, porque o profeta disse, não adianta historiadores escrever os acontecimentos agora do tempo do fim da era de Laodiceia, porque não haverá uma era futura para se ler a história. Em outra mensagem, ele disse, os acontecimentos dos nossos dias não precisa haver registro para eles, porque eles estão acontecendo assim, diante dos nossos olhos.
Amém? Senhor, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por tudo isto, Deus. Pedimos a Ti, depois de ouvirmos estas coisas, que o Senhor tenha compaixão de mim, que o Senhor tenha compaixão de nós. Isto é muita coisa para pessoas tão pequenas como nós. Isto é muito tremendo para pessoas simples e humildes como eu, Senhor. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica através da verdade da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso instrutor e o nosso guia, Pai. Abençoa Teus filhos, abençoa esta igreja, abençoa os nossos amigos que estão nos ouvindo nesse instante pela rádio. Pai, essa irmã que tem pedido oração, oramos por ela, apresentamos diante do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa cada um do Teu povo em todo o planeta, aonde houver um grupo de pessoas que creem na Tua verdade, que eles sejam também abençoados com isto, Pai. Se existe nesta cidade, nessas redondezas, alguma semente predestinada que há de herdar a salvação, ajuda-me a ir até ela, Senhor. Que os nossos esforços não sejam em vão, que esta voz possa soar e ressoar nesta cidade, que os sermões do Senhor nesta terra possam ser ouvidos na hora da meia-noite, e que eles possam ouvir o alarido do Senhor, chamando os eleitos de Deus para se identificar com a Tua verdade. No nome de Jesus Cristo, Pai bendito, nós oramos e Te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.